Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, seja bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Técnica Informática para a Internet. Hoje nós vamos iniciar a disciplina de Análise de Sistema 1, né? Projetos em Análise de Sistema 1. Então, o que acontece? É uma disciplina muito importante, né? Lembra que nós estávamos na disciplina de IHC e eu já fiz uma prévia do que ia acontecer nessa disciplina, né? E hoje, eu, Aloysio, né, seu professor formador, vou estar aqui com o professor Marlon. Não é isso, Marlon? Seja bem-vindo aí. Muito obrigado. Essa nossa missão de trabalhar com eles projetos, não é isso? Vamos iniciar a parte de documentação do sistema. Correto. Então, seja bem-vindo aí, professor. Muito obrigado. Certo? Então, gente, ó, eu e o professor Marlon vamos iniciar uma missão com vocês. Por que eu falo uma missão? Até então, vocês conheceram a parte de interação, vão iniciar hoje também desenvolvimento. Vocês conhecem o que vem acontecer. Porém, essa etapa, que eu acredito que é uma das mais importantes, né? Não deixando de lado o desenvolvimento, mas a documentação, gente. Ó, você, antes de iniciar uma atividade, tem que ter ela planejada, né? Esse projeto tem que existir, né? Na realidade, quem for desenvolver um sistema, por exemplo, esse sistema já tem que estar na cabeça, né? Então, muito cuidado com isso, não cometa alguns erros que eu mesmo, talvez eu acho que todos, né, Marlon? Todo mundo. Todo mundo acha, antes de iniciar as suas atividades, já tentou. Por exemplo, tem muita gente aí que já desenvolve, mas não fez um curso técnico como você, não está numa graduação e não conhece os padrões, né? As normas, e aí tem muita dificuldade. Acontece chegar lá no final do seu desenvolvimento e não ter um bom resultado, certo? Então vamos aqui, ó. Primeiro vamos apresentar aqui os professores, certo? A disciplina é essa, ó. A disciplina é essa, Análise Projeto de Sistemas 1. Por quê? Vocês vão ter mais uma disciplina que vai implementar melhor esse conteúdo, esse conteúdo que vai ser ministrado aqui. Então, o professor formador sou eu, Aloysio José dos Reis Filho, formado em Sistema de Informação, atuo na área, né, informática desde 2007, docente há 9 anos e professor aqui da instituição. Aqui ao meu lado está o professor assistente Marlon de Souza Cabral, formado em redes de computadores, experiência profissional, IBGE, Senai, Senac, certo? E professor aqui do Instituto, certo? Então, somos nós dois aí que vão estar acompanhando vocês nessa nova caminhada. Então, olha a nossa ementa: teoria geral dos sistemas, modelagem de dados, metodologias para o desenvolvimento de sistema, ferramentas para análise e projeto de sistema. Então, assim, são pouco conteúdo, mas muita coisa aí a fazer, galera. Então, qual é o objetivo da disciplina? São esses aqui, ó. Obter uma visão geral do sistema, compreender modelagem de dados, desenvolver processos de sistema, conhecer a metodologia para desenvolvimento de sistemas e identificar a modelagem de classes e objetos, reconhecer diagramas UML, desenvolver a análise de sistemas. O conteúdo da aula 1 é isso aqui, ó. Teoria geral dos sistemas e modelagem de dados, certo? O objetivo da aula vai ser esse, ó, conhecer os principais conceitos da teoria geral do sistema, reconhecer os conceitos de sistemas e análise de sistemas, conhecer o conceito de paradigma. Conhecer os conceitos de paradigma na orientação ao objeto, certo? E identificar classes, objetos, mensagens dentro de paradigma na orientação ao objeto.
Então vem aqui, gente, ó. Nós vamos iniciar uma disciplina muito importante, que é análise de sistemas. Análise de sistema 1. Então, o que acontece? A gente identifica que nossos alunos estão numa caminhada, vocês já estão num percurso bem já longo, né? E assim, eu chego e pergunto para vocês, gente, ó, o que é informação, né? Vocês estão numa disciplina de desenvolvimento de sistema, de páginas, e aí eu pergunto também, gente, o que é um sistema? O que passa na sua cabeça? Então, muitas das vezes, né, Marlon, o que acontece? O aluno ele está desenvolvendo o sistema, mas não sabe o que é um sistema, né? Não sabe o que é um site, não sabe o que é uma página, e isso aí vai dificultar muito na hora dele desenvolver. Então, assim, essa pergunta que eu faço, e eu vou responder ela no decorrer da nossa aula, mas eu já pergunto para vocês, o que você entende como sistema, né? O que é um sistema para você, né? Melhor, informação. Não esquece, desenvolvimento agora. Como que você mensura a informação? A informação hoje é importante, né? Porque tantas empresas, tantas instituições investem hoje em sistema, né? Sistemas gerenciais, né? Qual é o objetivo dessas instituições, né? Dessas empresas? Está relacionado aqui, ó, a informação? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. O que eles estão procurando? Qual é a intenção em investir em tecnologia, em investir em sistema? É isso daqui mesmo, galera, ó. É a informação. Então, Marlon, hoje a informação é muito importante, né? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Qual o valor da informação? Qual o valor que você, aluno, aí, dá à informação? Veja bem, já pensou se você tivesse um sistema que fizesse uma busca? Ou melhor ainda, já pensou se todas as provas que você fosse fazer, fosse disponível para você um computador com acesso à internet, e aí você iria consultar, por exemplo, a questão do professor, ficaria mais fácil para você? Com certeza, mas o objetivo não é esse. Na realidade, quando tem uma avaliação, o objetivo é verificar se você está aprendendo ou não. Mas, voltando aí para as empresas, por que eles investem tanto em sistema, tanto em tecnologia? Para ter essa informação mais fácil, né? Ter essa informação mais segura, ter informações guardadas em bancos, enfim. Então, a palavra-chave aqui do início da nossa aula é a informação. Como que as empresas tratam a informação? Será que todas as empresas investem em tecnologia? Será que todas as empresas, instituições têm informação exata, né? Se chega, por exemplo, uma auditoria e quer saber, ó, quantos são os servidores, os horários, ou aí na sua escola, chega aí, quer saber quantos alunos tem, quantos alunos estão matriculados, quantos alunos estão frequentando, quantos alunos desistiram. Se for buscar isso manual, é um problema grande. Então, para isso, tem os sistemas aí que foram desenvolvidos e auxilia aí na gestão, certo? Mas, continuando aqui, vamos lá. A informação é essa, gente. O objetivo nosso é facilitar a informação. E para isso, tem os sistemas que vocês estão aprendendo a desenvolver aqui, certo? Vamos lá, um pouco de história aí, ó. Sabemos que, ao passar dos anos, a sociedade foi se moldando e aprimorando sua cultura, valores e ideias. Assim também como as relações de compra e venda continuam sendo as mesmas. Mas as técnicas utilizadas para a realização dos negócios também sofreu diversas alterações. Formou-se, então, um cenário onde a tecnologia da informação é basicamente indispensável. Hoje, né, o professor, é muito difícil hoje uma empresa, uma instituição viver sem recursos tecnológicos. Muito difícil. Muito difícil, né? Vamos lá, então aqui, ó, um pouco da história, continuando. No passado, tínhamos como bem o valor, o patrimônio. Então, assim,
Antes, o que valia era o quê? Casa, terras, outros patrimônio, dinheiro. Hoje, o que a gente tem como valor é informação. Então, gente, eu quero que você, aluno, vem aqui, eu quero que você preste muita atenção nessa informação. O que é bem hoje para vocês? O que é valor? O que tem hoje de tão importante para as empresas, para as instituições? Tome muito cuidado. Hoje, quando você sair aqui da aula, você vai observar, poxa, essa empresa aqui ela é enorme. Se acontecesse aqui uma tragédia, destruísse o imóvel dessa instituição, você acha que ela teria condição de retornar o seu negócio? Bem provável, gente, que sim. Tem muitas alternativas, porque provavelmente ela perdeu só bens materiais. Agora, se essa empresa, essa instituição, perder as informações, perder informações dela, ela tem uma chance enorme de não se colocar mais no mercado, atender um público. Então, assim, essa é a ideia e o que eu quero chamar a atenção de vocês. Tratem informação como um tesouro mesmo, que ela é um tesouro. Se você não tem informação, você não consegue atender um público, você não consegue desenvolver uma atividade, enfim, certo? Para você, o que é informação? Vamos lá, sistemas de informação, olha aí, as coisas funcionando. Eu perguntei antes, o que é sistema? E agora, o que é informação para você? O que eu estou passando para você? É dados ou estou passando já uma informação? Essa é uma questão, às vezes, que pode até confundir. A Luiz, você falou em dados, você falou em informação. Por que? Eu quero saber qual a importância. Gente, dados, quando eu falo em dados, você não sabe o que é. É quando eu passasse um livro para você. Pega esse livro aí sobre análise de sistema. Se você não for folhear, ler ele, interpretar, entender o que está acontecendo, você não vai ter informação. Vai ter apenas dados. Vocês vão ter só dados que foram inseridos aí nesse livro e a informação não vai ter. O que eu estou passando para você é uma forma de informação. Eu interpretei, e conheço do assunto e vou estar passando a informação, já como informação, não como dados. Essa é a questão que eu quero que vocês já observam a partir de agora também. Vamos lá. Continuando aqui, foi preciso também desenvolver ferramentas. Essas ferramentas são o que a gente acabou de falar aqui, os sistemas de informação, certo? Continuando, a pergunta, já que você sabe o que é informação, já que você já tem noção o que é sistema, para que serve sistema de informação? É tudo que eu acabei de falar, gente. É tudo que eu acabei de comentar com vocês agora. Vamos conhecer agora aqui alguns conceitos, certo? Marlon, esse início de análise, muitas vezes confunde o nosso aluno, Por quê? Quando ele sai da parte de desenvolvimento, na parte prática, e vem para a documentação, dá um baque nele, E aí o que acontece? Fala, poxa, será que isso é importante mesmo? Eu acho que, na verdade, muitos alunos, eles ficam, na verdade, com receio da parte de documentação. Só que o pensamento a documentação é muito importante, porque é ela que vai trazer, na verdade, toda a espinha dorsal, como você vai montar aquilo, É isso aí. Então, assim, bem pontuado aqui pelo professor Marlon, ele disse, é a espinha dorsal. Por quê? Não adianta nada se você chega lá com um produto, desenvolvi aqui esse sistema. Mas aí, como que você chegou até esse sistema? Quais são os princípios, Como que você diagramou, como você modelou, como que você chegou até essa ideia? Chegou, você construiu isso? Então, a documentação, além de documentar o seu sistema, ele vai fazer o quê? Ele vai agregar mais valor.
Então você vai descrever lá quais foram as atividades, qual o seu objetivo, e chegar no final do sistema, comparar o que foi projetado e o que foi desenvolvido. Juntar os dois, vai falar, poxa, eu tenho um projeto aqui pronto. Vou ter um valor, né, considerável para esse projeto? Com certeza. Diferentemente se você tivesse só o sistema rodando. Ok? Continuando aqui, vamos lá. Ó. Primeiro, você precisa saber aqui ó, o que é sistema. Então, assim, ó, o sistema é o conjunto de objetos com relações entre os objetos e os atributos relacionados com cada um deles e com o ambiente de maneira a formar um todo. Vamos lá. Aqui, ó, há um outro conceito aqui, ó. Com base na identificação aprendida, podemos inferir que um sistema também pode ser considerado como um conjunto de subsistema que se interagem na forma de um sistema maior. Um sistema computacional não é diferente. Só que aqui, ó, antes de a gente ir para o sistema computacional, vamos entender aqui o que é um sistema. Vocês já ouviram falar vários exemplos de sistema, né? O nosso corpo, existe vários tipos de sistema, não é isso? Mas eu vou dar um sistema bem simples. Tem um, ó, na sua casa, quando a sua mãe fala assim, ó, faça uma vitamina, por exemplo. Aí você vai falar, poxa, eu vou fazer uma vitamina. Posso dizer que é considerado, posso relacionar essa vitamina com o sistema? Vamos retornar ao conceito. Para você construir essa vitamina, o que precisa? Normalmente você vai ter um liquidificador, não é isso? Aí o que acontece? Esse liquidificador, para fazer a vitamina, não precisa de alguns atributos? Quais são esses atributos? Ah, Luiz, vai precisar do quê? Vai precisar da fruta. Sim, é um atributo importante. Vai precisar do que mais? Vai precisar de água, leite, açúcar. Aí você vai fazer o quê? Vai ligar o liquidificador, ele vai triturar tudo e aí pronto, virou a vitamina. O sistema é parecido com isso, gente? Com certeza, galera. Ó, porque como que acontece? Para você transformar num sistema de informação, o que você precisa? Precisa de código? Precisa de atributos? Sim, você vai observar no decorrer do nosso curso o que é realmente atributo, né? Por exemplo, quando você precisa fazer um cadastro de um formulário, por exemplo. Quando ele coloca lá nome, CPF, RG, isso daí são atributos de uma pessoa. Então, você vai entender melhor isso aí no decorrer da nossa aula, mas eu quero já que você entenda que o sistema é esse conjunto mesmo de atributos que vai proporcionar uma informação, certo? Agora vamos aqui trazer realmente o que é um sistema, né, um sistema computacional. Vamos lá, aqui, ó. Então, sistema computacional, veja aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um sistema de matrícula. Dentro desse meu sistema de matrícula aqui, o que tem dentro dele? Eu tenho professores, eu tenho disciplinas, eu tenho alunos, eu tenho turmas. Sim, tudo isso daqui, ó, todos esses atributos aqui, ó, eles estão relacionados ao quê? Ao meu sistema. Então, o que quer dizer? Se eu quiser fazer uma consulta, quais são os professores matriculados aqui na instituição? Eu posso fazer isso? Sim. Eu posso consultar quais são as disciplinas que estão sendo ministradas? Eu posso consultar quais são os alunos que estão cadastrados, assim como as turmas. Agora, por exemplo, se eu quiser consultar qual é a cidade dos meus alunos, quais são as cidades que eles estão matriculados, eu posso consultar? Aí depende, porque tem que verificar se tem esse atributo aqui nessa classe aluno. Vamos lá, mas isso daí vai depender de cada programador, né? Cada analista. E isso eu já chamo a atenção, por isso é importante de você fazer um planejamento, né, o professor? Porque o que difere de um sistema para um outro
são, na realidade, o que foi planejado, né? Muitas vezes, eu tô exclamando isso aqui com o professor Marlon, muitas vezes a gente pega, eu programo um sistema, o Marlon programa outro, aí o que vai acontecer? Pode ser que o sistema que ele programou é diferente do meu, que o sistema que ele desenvolveu pode atende e o meu não atende a necessidade do usuário. Então isso aí é algo que tem que ter muita atenção, né? Cada analista vai fazer um planejamento diferente, e isso é normal. Eu creio que cada um ele tem a sua maneira de pensar. Só que a empresa, o que ela pensa? Ela pensa na documentação. Porque aquele sistema tem que estar documentado, porque ela tem que saber como é que foi feito. Então, qualquer pessoa que for mexer, qualquer pessoa que for analisar, ele vai ter que olhar aquela documentação para poder saber como é que foi desenvolvido. Isso é muito importante para cada um que vá conhecer o sistema. Então, é isso aí. Então, voltando aqui, sistema de informação é o quê? São regras e procedimentos organizados para o fornecimento de informação para o usuário. Então, veja bem, no planejamento, na análise, foram definidas regras, procedimentos que foram organizados para o fornecimento de informação para o usuário. No caso, o exemplo que a gente utilizou aqui foi o sistema de matrícula, certo? Todo sistema de informação é composto por 3 fases. Vamos conhecer quais são elas. Entrada, processamento e saída, certo? Então, assim, gente, não tem como esquecer. Entrada, processamento e a saída. Essa é a fase de um sistema. Como assim, Aloysio? Entrada, processamento e saída. Primeiro, veja bem, um sistema para ele funcionar, ele não tem que ter informação? Ele não tem que ter dados? Lembra do livro que eu falei para vocês? Pessoal, eu vou dar um livro aqui para vocês, estudem para a prova. Então veja bem, até o que está dentro desse livro gerar uma informação, vai ter que fazer o quê? Alguém teve que alimentar ele, teve que digitar, teve que produzir, não é isso? Teve um autor. Então houve dados, já foi entrada de dados. Esses dados ele vai ser processado. Como? Você vai ter que ler, vai ter que interpretar, vai ter que transformar isso aqui em informação. Então automaticamente passou o quê? Três fases. Assim como o nosso sistema computacional. Ele foi inserindo informação, ele foi processado e foi gerado uma informação. No nosso sistema é a mesma forma. Quando você programa, né, insere dados nele, você está entrando na primeira etapa. Quando ele é processado, transformado esses dados em informação, gera. O que está aparecendo aí para você numa tela nada mais é do que a última etapa de um sistema, certo? Então, assim, tome muito cuidado para você não confundir qual é a etapa de entrada, qual é a etapa de processamento e qual é a entrada de saída. Para isso, vamos conhecer cada uma delas. Vamos lá. Primeiro, análise de projetos de sistemas. Vamos lá. Para o desenvolvimento de qualquer sistema, no nosso caso específico, os sistemas computacionais de informação, faz-se necessário procedimentos de análise e projeto daquilo que vai ser construído. É o que a gente comentou agora há pouco, né? Então, primeiro, o que é análise, gente? Quando se fala em análise, o que você está fazendo? Nós vamos analisar. Veja bem aqui, uma outra situação. Quando eu falo assim, alunos, façam análise da sua sala. O que é análise? O que você entende como análise? Então, você vai analisar. Então, Luísa, minha sala, ela é o quê? Uma sala composta aí com tantos alunos, tem um quadro, né? Ela tem tantos metros quadrados, enfim, você está analisando a sua sala. Agora eu faço o seguinte, pessoal, projetem uma sala para que atenda 300 alunos. Aí você vai fazer o quê? Essa análise que vocês fizeram aí, pode ser utilizada para esse mesmo projeto? Então você vai ter que fazer uma outra análise. Então, Luísa, eu vou precisar de mais espaço, um quadro provavelmente não vai atender, então eu vou ter que colocar um projetor, eu vou ter que ter áudio, né? Vou ter que investir em caixas de som para melhorar a audição. Enfim, veja bem,
Análise de uma situação, uma análise de outra. Então, analisar é isso. No sistema, é dessa forma que nós vamos fazer? Nós vamos ter que analisar antes de desenvolver? Sim. Por quê? Se você não conhece, não é isso, professor? Se você não conhece o que você vai projetar, e aí, o que vai acontecer? Como que você vai chegar e vai desenvolver, ó, faça um sistema de controle de estoque, sendo que você não sabe o que é um estoque, como que funciona um estoque, né? Você nunca visitou uma empresa, como que funciona, você não sabe quais as necessidades do seu cliente, mas não quero saber, vou começar a programar, porque eu sou programador. Pessoal, não cometam o mesmo erro que muitos cometeram, inclusive eu. Então, quando eu comecei a desenvolver, não tinha conhecimento científico de nada. Queria saber de programar, queria que aparecesse lá o resultado. Cadastro, quero saber quem que vai ser cadastrado. Não, mas eu quero cadastrar alguém aqui. E isso acontece muito ainda. Desenvolver sistemas que não atendam à necessidade do usuário, né? Você não pensou no usuário, você quer saber de desenvolver um sistema. Então, muito cuidado com isso. E análise já envolve muita coisa. Vocês vão observar aqui que não é só analisar, né? Tem regras, né? Tem padrões a ser seguido, porque não é fácil. Para você tirar uma informação de uma instituição, de uma empresa, você vai ter que batalhar bastante. Muitas vezes, dependendo da equipe que você for trabalhar, vai se tornar mais fácil. Ou o cliente, se ele tiver essa facilidade com a informação, vai ficar mais fácil. Senão, o trabalho vai ser duro, né, Omar? E são várias técnicas. Nós vamos mostrar aqui para vocês que para vocês fazerem essa análise, a gente vai ter que utilizar várias técnicas. Às vezes vai ter que utilizar até mais de 5 técnicas para você falar assim, poxa, já posso começar o meu projeto. Ok? Então, continuando aqui, a análise é isso daí, gente, ó. É a verificação de todos os requisitos levantados. Nesta fase, ainda não se tem a preocupação dos componentes computacionais necessários para a construção do sistema. Aqui são construídos diversos modelos que serão utilizados ao decorrer do desenvolvimento do sistema computacional, certo? Então, esse daqui é o princípio, é a análise, certo? Aí vem o projeto. Olha aí. Olha a preocupação que eu quero que você tenha. Primeiro você analisou. Agora, o projeto ele vai ser construído. E para ser construído, são várias etapas. São diagramas, são documentação, são testes. Essa é a fase aí que você vai trabalhar bastante. Quais são elas, né? E primeiro, quem faz isso? Olha aí, ó. Antes de iniciar esse comentário aqui sobre quem faz o quê, gente, aliás, Marlon, essa situação é muito, até engraçado, né? Na nossa área de informática, você aluno também já pode até perceber. Por quê? Que alguma situação acha que informática é diferente de outras áreas. Por exemplo, na medicina é tudo dividido, né? Você tem um cirurgião, você tem um dentista, você tem um pediatra. Na informática, todo mundo da informática faz tudo. Não, galera, ó. Na informática tem aqui, por exemplo, o gerente de projeto, o analista, tem também outras áreas que a gente vai continuar com o programador, mas aqui, ó, o gerente de projeto faz o quê? Responsável pela gerência, coordenação das atividades necessárias da construção do sistema. O analista é o profissional que deve ter o conhecimento do domínio do negócio. Este profissional deve ter boa desenvoltura e comunicação, pois seu relacionamento com os clientes é fundamental para o sucesso do sistema. Pessoal, preste muita atenção nisso daí, ó. Por exemplo, vocês observarem na nossa formação, por exemplo, o Marlon, ele domina informática, ele conhece desenvolvimento, teve uma formação. Eu, a Luísa, também domino do conteúdo, tive uma outra formação. No desenvolvimento do projeto, o Marlon provavelmente ele vai ter uma função. Ele vai ser o programador, ele vai ser o gerente. Eu, por exemplo, eu sou analista. Eu vou estar lá na análise, né? Então, assim, eu vou ter que conhecer, antes do sistema existir, o sistema vai ter que estar na minha cabeça. Eu vou ter que me relacionar com o cliente, eu vou ter que utilizar técnicas que a gente vai mostrar aqui para vocês,
para a informação que está lá na empresa dele passar para o nosso programador. Vamos ver, vamos conhecer quem mais faz parte aqui, ó. Projetista, arquitetos de informação, programadores, avaliadores de qualidade. Veja bem aí, ó, tantas pessoas envolvidas. E aí o que que acontece? Isso não quer dizer que um projeto vai ter que ter um avaliador de qualidade, um programador, vai ter que ter um arquiteto, vai ter um projetista, vai ter que ter um gerente de projeto e um analista. Veja bem, essas são as áreas que podem ter num projeto, certo? O que que acontece? Pode ter projeto aí pode ter projetos que é normal isso acontecer, que o programador seja o gerente de projeto, ou o analista seja o gerente de projeto. E isso é bem comum, galera. Isso não quer dizer, mas não aconselho que a pessoa que vai programar seja mesmo que vai fazer uma análise, certo? Por quê? Vai acontecer algumas situações que essa pessoa não consiga identificar. Então, tenha pelo menos umas 2, 3 pessoas no seu projeto. E vocês vão perceber que vai ter uma total diferença, certo? Então, vem aqui agora. Já que a gente conhece o que são sistemas, qual a importância do sistema de informação, vem aqui agora o que é a modelagem de sistema de software, né? Modelagem de sistemas ou modelagem de software. O que acontece? É importante para minimizar ou esclarecer as dificuldades encontradas no processo de desenvolvimento de software. Será um engenheiro que conseguirá construir um edifício ou um estádio de futebol sem antes construir uma maquete? Pessoal, quando fala em modelagem de dados, né, modelagem de sistemas, lembra de modelar. Lembra aquela massinha? Pessoal, você vai ter que construir aí um castelo, uma massa. Você não vai ter que modelar ela, né? Você vai ter que construir até se transformar num castelo. Existe aí esses imóveis, prédios enormes. Antes dele começar a construir, não é feito uma maquete. Ele não vai ter o planejamento, ele não vai ter a ideia construída de tamanho, de andares, de cores, além do que vai ser necessário, né? Então, assim, sem isso, você tem um risco enorme de dar problema. Isso não quer dizer que vai minimizar. Se eu construir uma maquete, se eu sei quantos cimentos vai utilizar, quantos ferros vai utilizar, não vai ter problema no final. Pode ser, mas você minimizou, né? Você conseguiu minimizar muitos problemas futuros, certo? E isso acontece aqui em sistema também. Se você não modelou, né? Se você não planejou, se você não criou um projeto, se você não criou o projeto para esse sistema, lá no final pode ter certeza que vai ter problemas enormes. Como eu falei, muitos do sistema passam por todas essas fases. Aí chega lá no usuário, o usuário identificou o problema. Isso é normal? E isso acontece muito, né, professor? Acontece. Eu acho que essa parte é muito importante porque tudo, na verdade, é uma escadinha. Porque você primeiro começa com análise, né, pessoal? Você vai analisar e se você fizer uma análise que não for correta ou tiver alguma falha na análise, o próximo passo é o projeto. Então, o teu projeto ele já vai estar com algum problema, com alguma defasagem por conta da análise que foi feita. Então, é toda uma escadinha. Vem a análise, depois vem o projeto. Quando você vai fazer o seu projeto, você vai fazer aquele esquema, vai produzir ele todinho. Então, é ali que você vai documentar. Então, tem que ser... E aquela documentação, na verdade, você tem que pensar que é de acordo com a necessidade da empresa, do cliente que está, você tem que se atentar a isso, de acordo com a necessidade. Tem gente que gosta de programar, de mexer, e não se atenta, na verdade, à necessidade. É o que nós temos, na verdade, que está pensando sempre, né, professor? É isso aí. Então, assim, o que o Marlon está chamando a atenção de vocês, gente, e eu até pontuo aqui mais ainda. Tome muito esse cuidado. Agora nós vamos conhecer o que? Modelagem, que a gente acabou de falar aqui. Quando você modela um sistema, o que você está se atentando? A gestão da complexidade. Você vai saber, nessa fase aqui, não é isso, Marlon?
o que acontece? Você já, nessa fase de análise, você já detectou que o projeto ele vai ser complexo ou não. Isso influencia também na questão do... Você já vai saber o valor, ou pelo menos mensurar. Ó. Você vai falar assim, poxa, quanto que eu vou gastar de tempo com isso? Né? Será que vai ser 6 meses, 1 ano? Quanto que eu vou cobrar para isso daí? Verdade. E nessa fase, é importante a gente chamar atenção para isso, ó. Veja bem, é importante você se atentar nessa fase que a gente iniciando aqui com você, porque você fala assim, poxa, eu vou cobrar só quando entregar o sistema. Mas a gente está mostrando para você que o sistema não começa quando ele está aparecendo aí para você, não. Ele começou, ó, desde lá da fase da análise, da modelagem. Então, assim, é comum, muitas vezes, você fazer o uso errado do seu serviço. Deixar de cobrar por uma etapa, e isso nós vamos auxiliar também. Essa é a pergunta que muitos alunos falam. Luiz, como que eu vou cobrar? Quanto que eu vou cobrar por esse meu sistema? E isso você já vai ter uma noção quando você aprender a modelar o seu sistema. Quando você aprender a modelar o seu software, certo? Então, primeiro, tem que saber a complexidade. Isso é muito importante. Até porque você precisa saber quem vai ser a sua equipe. Né? Por exemplo, aqui nessa complexidade, aqui ou nessa fase de gestão de complexidade, você vai ter que identificar, por exemplo, qual é a linguagem que vai atender esse meu cliente. Vai ser Java, vai ser PHP, vai ser Python, enfim. Isso vai depender do que você avaliar aqui, ó. Primeiro, comunicação entre pessoas envolvidas. Gente, eu chamo a atenção para vocês aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. Eu chamo a atenção nessa fase porque o analista, que vocês já identificaram antes, que é a pessoa que vai fazer essa interação com o cliente, o programador, a equipe, certo? E aí a atenção que eu chamo para vocês nessa fase é a primordial, porque você vai ter o contato com o cliente e você vai ter o contato com sua equipe. Então é você que vai ter essa missão, né, de trazer o que o seu cliente quer. O programador não vai nem saber quem foi, qual é o nome do seu cliente. Ele vai trazer o que? A sua visão, né? O que você identificou como necessário, o que você identificou a necessidade do seu cliente e levou para a sua equipe. Então, se você fizer uma análise errada, ó, problema vai estar lá na hora de entregar o projeto. Então, tome muito cuidado com isso daí, certo? Continuando aqui, redução do custo no desenvolvimento. Como assim? Tem como reduzir o custo fazendo o projeto? Sim. Mesmo quando eu falei para vocês, gente, ó, fazendo análise de complexidade, você vai identificar o quê? Muitas vezes você já tem uma equipe formada. É uma equipe. Tem um projetista, tem um programador, tem um analista, tem um gerente. Aí o que acontece? Você pega um projeto que não tem necessidade dessa equipe toda. Ó, o seu programador, ele vai ter uma noção gerencial. Ou você mesmo, como analista, vai fazer o papel como gerente. O seu programador pode fazer os testes futuramente. Então, o que você pode fazer? Pode reduzir o quê? O custo. Melhorar o valor para o seu cliente e assim conseguir mais serviço, mais projetos, não é isso? Essa é a nossa atenção para vocês. Continuando aqui, ó. Predição do comportamento futuro do sistema. Então, o que acontece, gente? Ó, você fazendo a modelagem, você já sabe como o seu sistema vai funcionar, onde que vai aparecer os possíveis erros, né? Qual é a parte que vai ser mais vulnerável, tudo isso nessa fase. Então, assim podemos afirmar que a modelagem de sistema consiste na utilização de notações, gráficos e textuais, com o objetivo de construir modelos que representam as partes essenciais de um sistema, considerando diversas perspectivas diferentes e complementares. Então, essa daí é a nossa análise. Aí vem aqui, galera, ó, modelagem de sistemas orientada a objeto, né? Por quê? Ó, objeto, orientado a objeto.
é um outro segmento, né? Você tem análise de sistema geral, mas agora vem análise de sistema orientado a objeto, que é o objetivo, na realidade, o que é trabalhado no seu curso. Por quê? É um sistema, vocês estão desenvolvendo para a web. Na web a gente precisa trabalhar orientado a objeto, né, Marlon? Isso aí é uma atenção que a gente chama até agora para o aluno saber o que é um projeto desenvolvido orientado a objeto, né? Verdade. Certo? Então, continuando aqui, gente, ó. Primeiro, sistemas orientados a objeto precisam resolver o paradigma sobre a orientação a objeto. Vamos, a partir desse momento, entender os motivos pelos quais os orientados a objetos é importante para a modelagem de sistemas, né, de informática, o sistema de informação. Primeiro, você precisa saber o que é um paradigma. Primeiro, essa palavra possui diversos significados, né? Vamos tratá-las da seguinte maneira. Primeiro, quando se fala assim, ó, tem um paradigma nessa situação, é algo que você já conhece? Vamos lá, ó. Paradigma é o quê? Designou as relações científicas, né, dinâmica de Newton ou a química de Lavoisier. Veja bem aqui, ó, vamos traduzir isso daí, ó. Gera modelos que por período mais ou menos longo, de modo mais ou menos explícito, orientam o desenvolvimento posterior das pesquisas, exclusiva na busca da solução para os problemas para elas solucionados. Então, paradigma, abordando de uma maneira mais simples, é a forma de abordar um problema. Olha aí. Então, assim, ó, quando fala, eu tenho um paradigma aqui, ó, a pergunta é, como você vai abordar esse problema? Pode-se inferir, então, que o paradigma da orientação a objeto é uma forma de abordar um problema voltado ao desenvolvimento de um sistema de informação. Olha aí, essa situação é muito importante, né? Porque essa aqui é a pergunta, ó, como que você vai abordar os problemas que vão acontecer no desenvolvimento, na análise, né, ou na fase de teste. Segundo, temos os seguintes princípios da orientação a objeto. Qualquer coisa é um objeto. Objetos realizam tarefa através da requisição de serviços e outros objetos. Cada objeto pertence a uma determinada classe. Uma classe agrupa objetos similares. Pessoal, ó, eu contextualizei isso aqui para vocês, mas o que eu quero que vocês entendam? Quando você está desenvolvendo para a web, você sabe que é algo orientado a objeto. Então, o que vai acontecer? Um objeto, por exemplo, quando você tem lá um funcionário. Funcionário é um objeto? Por que eu posso dizer que esse funcionário é um objeto? Porque ele vai estar dentro de uma classe. E isso lá no diagrama nós vamos mostrar melhor para vocês. Então, por exemplo, esse funcionário, ele vai se relacionar com um outro objeto, por exemplo, funcionário, empresa. É um outro objeto? Tem atributos relacionados? Enfim. Mas assim, eu quero mostrar para vocês que quando a gente fala em orientado a objeto, a gente precisa identificar quais são os objetos do sistema. E objetos são tudo isso daí. O que você identificar que tem atributos, ele vai estar relacionado com um objeto também. Certo? Continuando aqui, a classe é um repositório para comportamento associado a objetos. Classes são organizadas em hierarquias. Clareando as ideias, suponhando que alguém queira comprar uma pizza. Chama esse alguém de João. João está muito ocupado em casa e resolve pedir uma pizza. No caso, por telefone. João liga para a pizzaria e realiza o seu pedido, né? João informa ao atendente, digamos, José, seu nome, as características, a pizza desejada e seu endereço. José só realiza a sua função de atendente, então comunica a Maria, funcionária da pizzaria responsável por fazer as pizzas,
qual a pizza deve ser feita? Quando Maria termina de fazer a pizza, José chama Antônio, e o entregador, finalmente, João recebe a pizza desejada às mãos. Antônio, meia hora depois de tê-la pedido, certo? Então, o que que acontece, gente? Podemos observar que o objetivo de João foi alcançado através da colaboração de diversos agentes, onde o primeiro, diversos objetos, João, Maria, José, Antônio, e o segundo princípio, todos colaboraram com uma parte, e o objeto é alcançado quando todos trabalham junto. Olha aí, levando lá para o sistema. Você precisa fazer uma compra. E aí? Para você comprar, você que já fez alguma compra na internet, quais são os objetos que devem ser relacionados nessa compra? Você tem que selecionar, tem que identificar, tem que calcular frete. Então, todos esses são objetos a ser trabalhados e vocês vão perceber aqui, certo? No terceiro princípio, o comportamento do integrador Antônio é o mesmo esperado por qualquer entregador, ou seja, Antônio é o objeto da classe entregador. Quarto princípio, entrega a pizza em um endereço específico ou solicitado, em um comportamento de todos os outros entregadores e não somente de Antônio. O quinto princípio, José atendente também é um ser humano, animal, mamífero, vertebrado, enfim. Pessoal, vocês podem observar o quê? Que agora a gente já está relacionando as classes e essas classes já têm atributos. Por exemplo, o homem. Qual é a classe do homem? Quando coloca um outro objeto, você, aluno. Qual é a classe de aluno? Vamos entender isso daí no decorrer da nossa aula melhor, certo? Continuando aqui, a gente tem que ter o quê? Os paradigmas, né? Orientado a objetos, visualizado no sistema de software, como coleção de agentes interconectados, chamados de objeto. Cada objeto é responsável por realizar tarefas específicas e através da interação entre os objetos que uma tarefa computacional é realizada, certo? Então, assim, consiste de objeto em colaboração com objetos de realizar as funcionalidades desse sistema. Cada objeto é responsável por tarefas específicas e através da cooperação entre os objetos que a computação de sistema desenvolve. Vou fazer o seguinte, tem um pouco mais de conteúdo que eu vou passar para vocês, mas o que nós vamos fazer? Vamos para a atividade em sala, certo? Que nós vamos retornar com a correção e tirar um pouco mais de dúvidas. O que é objetos, né? O que são paradigmas, qual é essa relação de orientado a objeto que você precisa entender agora para a gente começar a nossa caminhada aí de análise, certo? Então, boa atividade e até daqui a pouco. Vamos lá, então, vamos retornar. Depois de vocês terem feito a atividade em sala, nós vamos fazer o quê? Antes de começar essa correção, vamos ver uns conceitos aqui que ficou faltando para a gente iniciar a correção, certo? Então, vem aqui, ó. Como a gente está falando orientado a objetos, a gente precisa identificar os objetos, identificar as classes. Então, assim, quando eu falo objeto, né, objetos, eu estou relacionado ao que? É objeto mesmo, mundo real, como coisas, como pessoas, carro, prédio, etc. Por quê? Quando eu sei o objeto, eu consigo identificar qual é a classe, certo? Quando, por exemplo, eu vejo aqui, eu falo assim, ó, veja aqui, ó,
eu falo, você é aquele carro. Aquele carro, ele é um carro conversível. Aquele ali é um ônibus. Aquele dali é um outro carro, uma motocicleta, enfim. Quando eu falo carro, eles não estão relacionados à classe, por exemplo, automóveis, certo? Quando eu falo João, Pedro, Aloísio, Marlon, não está relacionado à classe pessoas. Quando eu falo, ou eu posso relacionar melhor ainda, Aloísio, Marlon, ele não está relacionado a uma classe professores. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Primeiramente, identificar em um sistema o que é um objeto e qual é a classe que ele está sendo relacionado, certo? Entendeu isso daí? Continuando aqui, vamos lá. Entendeu isso? A gente precisa saber o que? Sobre mensagens, né? Quais as mensagens que relacionam? Qual a interação entre o objeto para que esses executam suas operações? Então, por exemplo, eu tenho que mandar uma mensagem para um objeto X para um objeto Y, né? Ou para uma classe X para uma classe Y. Para isso, a gente vai precisar utilizar as mensagens, certo? Aí vem aqui, o que acontece? Essas classes, elas vão estar o quê? Sendo classificada como abstrata, né? Ela vai estar sendo classificada como encapsulamento. Quando que eu vou utilizar no sistema, por exemplo, uma abstração? Quando que eu vou utilizar no sistema um encapsulamento? E quando eu vou utilizar um polimorfismo? Esses métodos aí que nós vamos estar utilizando, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, a princípio eu quero que vocês identifiquem qual é a descrição dele, certo? Porque na próxima aula a gente já vai conhecer como que eles funcionam, né? Como que funciona um encapsulamento, como que funciona um polimorfismo. Mas assim, hoje a gente precisa identificar o conceito, como que funciona cada um deles, certo? Então, o encapsulamento é a forma que restringe o acesso ao comportamento interno de um objeto, né? E essas interfaces possibilitam diversas formas de implementação, codificação. Já o polimorfismo indica a capacidade de abstrair várias implementações diferentes em uma única interface. Já a herança é uma outra forma de abstração, utilizada na orientação ao objeto, onde as características e comportamentos comuns a um conjunto de objetos pode ser abstraído em uma fase, certo? Então assim, gente, eu quero que vocês anotem o que a gente acabou de comentar aqui. Quando você vai utilizar, por exemplo, o recurso de um polimorfismo, quando você vai utilizar um recurso de uma herança, quando você vai utilizar esses recursos aí na hora de codificar. Por que acontece? Quando a gente migra para essa nova codificação, nossa nova implementação que é orientada a objeto, a gente tem esses recursos, né, que com certeza vão facilitar e ajudar na sua codificação, certo? Por exemplo, quando você estiver desenvolvendo um código e esse código pode ser replicado a um outro objeto, você vai poder utilizar, por exemplo, o recurso de herança, né? Aqueles atributos que estavam lá no objeto professor, eu posso herdar ele para a pessoa? Então, isso daí você vai entender ainda melhor na programação. Então, assim, cada um desses recursos são utilizados numa forma de implementação, ok? Aí aqui, o que acontece, abstração, encapsulamento, polimorfismo e herança. Vocês vão estar utilizando esses mesmos recursos aí em POO, que é Programação Orientada a Objeto, certo? O professor vai mostrar como que funciona uma abstração no código, como que funciona o encapsulamento no código, como que funciona o polimorfismo no código e herança também. E esses recursos nós vamos estar praticando eles melhor ainda na próxima aula. Então assim, teve uma missão para vocês, que era o quê? Fazer a atividade de percurso, atividade em sala, né? Atividade de percurso nós vamos comentar
daqui a pouco. Mas veja bem aqui, ó. Nós deixamos algumas atividades para vocês, né? A primeira foi essa, ó. Com base no que foi estudado em aula, conceitue sistema, certo? Na 2, conceitue sistema de informação. Qual é o conceito de sistema de informação? Por que os sistemas de informação são importantes no mundo do negócio? Quais são as fases de um sistema de informação? Explique cada uma delas. 5. O que é realizado na fase de análise durante o desenvolvimento de software? 6. Qual o conceito de paradigma? Né? Então, são essas aí as perguntas que a gente deixou para vocês, certo? As participações aí ficou um pouco prejudicada devido aí à situação do clima, né? Mas continuando aí, vamos responder, certo? Então, assim, vocês vão tentar, vocês fizeram essas atividades, certo? Esse material já está aí com vocês. Eu tenho certeza que vocês conseguiram responder, ok? Passam aí para o professor presencial, tutor, no caso ele vai estar tirando as dúvidas no que vier, e a gente vai tentar aqui filtrar e passar o máximo de informação possível de cada uma dessas questões, certo? Vamos lá, a primeira é essa daqui, né, ó. Com base no que foi estudado em aula, conceitue sistema. Então veja bem aqui, gente, ó. Sistema, vocês poderiam responder com sua visão, porque o que foi estudado em sala de aula? Então, assim, pode pegar aí uma referência? Pode, tranquilo. Mas, assim, o professor aí, o professor presencial, ele vai interpretar o que você entendeu. Então, se você deu um exemplo lá, o Aloysio deu um exemplo lá da vitamina, eu posso considerar como um exemplo aí de sistema e tentar responder? Sim. Então, assim, é bem pessoal essa resposta, né, Marlon? O aluno que tentou lá exemplificar e deixar algo bem à sua cara de sistema, a gente vai considerar como resposta sim, né? Correto. Então, vamos lá, ó. Com base no que foi estudado em aula, conceitue sistema. Então, a resposta é essa daqui, ó. Tá no nosso material, a gente só pegou lá e passou aqui para vocês, ó. Sistema, informação é um conjunto organizado de dados que constitui a mensagem sobre um determinado fenômeno ou evento. É um conjunto de objetos em relação entre os outros objetos ou atributos relacionados com cada um deles, ou ambiente na maneira de for em todo. Então, pode trazer aquele exemplo lá da vitamina, né, que precisa de um sistema, que são os atributos que se relacionam e geram uma informação. Então, conceitue sistema de informação. É um conjunto de regras e procedimentos organizado para um fornecimento de informação para o usuário, certo? Então, quem colocou essa resposta, ficou parecida aí, ó, tá correto, certo? Parabéns para você. Continuando aqui, a 3. Por que os sistemas de informação são importantes no mundo do negócio? Essa resposta, gente, eu até chamo a atenção para vocês aqui, ó. Você tem que ter esse domínio. Quando fala assim, ó, você da área de informática, você está num curso de desenvolvimento para web, né, de informática para web, você vai ser um profissional capacitado. E aí chega uma pergunta nesse sentido. Qual é a importância aí do sistema de informação para o mundo dos negócios? Essa pergunta o nosso aluno não pode deixar de entender, responder e deixar quem fez essa pergunta satisfeito, né, Marlon? É verdade, eu acho que na verdade essa é uma das perguntas mais importantes. Por quê? Porque envolve o mundo dos negócios. Então, como o professor mesmo falou no começo da aula, perguntou qual é o valor da informação. Então, a informação ela tem um valor.
Porém, algumas informações que você não consegue mensurar o valor. Por quê? Porque se a empresa perder aquela informação, basicamente a empresa pode fechar por conta daquilo. Entendeu? O professor falou uma coisa muito importante. Então, a informação, ela tem um valor muito grande. Então, tem que estar justamente atento quanto a essa resposta, porque envolvendo muitos negócios, envolve as empresas, não é isso? Com certeza. Então, assim, ó, o professor Marlon, ele falou a questão da informação. Então, assim, no mundo do negócio, a informação, galera, é a informação que importa. Então, assim, mas para ter essa informação, o sistema de informação atua de que forma? Então, veja aqui, ó. Então, o sistema de informação é responsável pela coleta, processamento, armazenamento, análise e distribuição da informação. Então, veja bem aqui, ó. Agrega valor à empresa, diminui riscos e perca de informação. A nossa aula se resumiria nesse contexto aqui, ó. Aí eu pergunto para você, em que situação o sistema vai funcionar na coleta? Gente, ó, uma outra pergunta. Coleta, como que funciona a coleta no sistema de informação? Você, aluno, como que funcionaria? O sistema vai lá, ó, você lembra de coleta, né? O sistema de coleta de lixo aí na sua cidade. Como que funciona o sistema? Vai lá, o funcionário vai lá, o colaborador arrecada, coleta o seu lixo, coloca no caminhão e é depositado em um ambiente propício para esse tipo de lixo. Então, como que funciona? Poderia pegar esse exemplo e levar para o sistema de informação? Sim. Como que ele é coletado? Então, veja bem, o sistema foi desenvolvido. O sistema em si, sem os dados, ele não vai servir para nada, certo? Por quê? Ó, você vai alimentar. A partir do momento que você tem um sistema de informação, por exemplo, sistema de recursos humanos, para isso precisa do quê? Precisa de informações de colaboradores, de servidores, enfim. Então você vai ter que informar. Não é isso? Você vai estar informando Marlon, 26 anos, professor, endereço número tal, telefone número tal. Aí o que você fez? A partir do momento que você está fazendo essa inserção, vai ficar armazenado. Olha o que o sistema está fazendo. Ele está alimentando, né? No caso, uma pessoa vai estar alimentando, vai estar sendo armazenado. Depois de armazenado, vai fazer o que, ó? Continuando aqui, ó. Esses dados ele vai ser analisado e essas informações vão ser o que? Distribuídas. E aí sim, chega aqui, ó, no resultado. Agregou valor, que a gente comentou desde o começo da aula. Quando essa empresa, essa instituição tem essas informações, agrega valor? Com certeza. Pensem aí, ó, essas instituições financeiras, né, os bancos, enfim. Já pensou se ele não tivesse armazenado o quanto que cada cliente tem disponível em conta, todos aqueles extratos? E eu chamo a atenção para vocês, ó, a questão da segurança. E aí, será se esse sistema é seguro? Tudo isso a gente vai estar trabalhando aqui em análise. Então a resposta é essa, ó, porque os sistemas de informação são importantes no mundo do negócio. Que o sistema de informação é responsável pela coleta, processamento, armazenamento, análise, distribuição da informação. E mais ainda, tem que ser seguro, né, professor? Não adianta nada o sistema atender a situação, né? Ele ver lá os processos de entrada, processamento, saída, ele fazer a análise, ele fazer o processamento, ter armazenado, mas o sistema não for seguro. Correto. Aí, eu acho que isso aí é uma parte muito importante. Grande exemplo esse dos bancos, né? Porque no banco, quando você acessa a sua conta, você olha pelo meio virtual, você olha pela web. Então, como é que o banco sabe o quanto que você tem em caixa lá de valor, né? Através do sistema. O banco, ele não tem lá no prédio dele, não tem
uma gavetinha, um para cada cliente. Não tem como. Então é o sistema que é responsável por isso. Já pensou, ocorre justamente o que você estava falando, a perca desses dados aí, ou por falha de segurança, alguém modifica esse dado no sistema, é um prejuízo muito grande para um banco, né? É isso aí. E a gente volta a falar da informação. Então, assim, quando gera uma informação para o usuário e essa informação é comprometida, tudo que foi projetado, tudo que foi desenvolvido, foi por água abaixo, né? Com certeza, o dono da instituição vai atrás de quem criou o sistema. Ó, onde aconteceu um erro aí? Poxa, você colocou uma variável aí que, em vez de aumentar, que o meu lucro fez foi diminuir. E aí você também vai se responsabilizar. Por isso que a gente sempre leva em consideração aqui, ó, faça o projeto, porque o que acontece? Aconteceu uma situação dessa, houve um problema no sistema. Se você não tiver documentado, e aí, como que você vai se respaldar? Você vai chegar e falar assim, ó, meu cliente, infelizmente, isso aí foi uma função que foi definida por você na análise de requisito, né? Você definiu que essa variável aqui ia fazer esse cálculo, né? O seu contador, o seu financeiro informou dessa forma. Então, assim, a documentação já vai se respaldar, não é isso, professor Marlon? Na hora que ele identificar que o erro não foi do programador, ele já vai estar isento. Infelizmente, foi um erro de processo, não do programador, e sim da instituição, não é isso? Correto. Então, é isso, gente. Ó, por isso que eu falei que essa pergunta aqui, ó, quando relaciona o sistema de informação e o negócio, é o que a gente espera, certo? É transformar esse conhecimento que vocês estão adquirindo em um produto. E esse produto vai atender a necessidade de alguma instituição, alguma empresa. Só que é como que você joga um produto aí, ó, no mercado. Você vende um carro, né? Esse carro deu problema. E aí, o problema foi aonde? Será se foi lá na concessionária? Será se foi o vendedor? Será se foi a montadora? Será se foi a pessoa que construiu uma peça para a montadora? Tudo isso daí também vai ser identificado. E o nosso sistema da mesma forma. Não desenvolva de forma errada, certo? Se você vai fazer um site, faça o projeto desse site, certo? Faça o projeto desse site. Se você vai construir um sistema um pouco mais complexo ou menos complexo, tem que fazer o projeto, ok? Que é o que nós vamos estar ensinando aqui. Nessa primeira aula, nós estamos mostrando muitos conceitos, mas para deixar você habituado, certo? Para mostrar para você que o sistema, né, o planejamento, a documentação de um sistema, ela é importante, ok? Vamos continuar aqui na questão 4, certo? Quais são as fases de um sistema de informação? Explique cada uma delas. Veja bem, ó. Explique cada uma delas. Essa explicação aí, ela vai ser muito pessoal, certo? Então, assim, mas primeiro, a gente precisa saber o quê? Quais são, né? Quais são elas? A primeira é a entrada, a segunda é um processamento e a terceira é a saída. Professor, todo sistema vai ter essas 3 etapas ou algum sistema vai ter, outros não vai ter? É que nem o próprio exemplo da vitamina. Olha aí. O exemplo voltando para o exemplo da vitamina. Você vai ter que colocar os ingredientes lá no liquidificador, vai ter que ocorrer aquele processamento todo e na saída já vai sair a vitamina prontinha para você estar usando. É isso aí, ó. Vocês não esqueçam da vitamina, gente, ó. Por quê? As fases do sistema de informação é esse. Você tem que saber que seu sistema vai ter que ter o quê? Uma entrada, né? Que entradas são essas? Vai ter que ter um processamento, né? O processamento vai acontecer em que momento? Vai ter que ter uma saída. E aí a saída já é o resultado, vocês já sabem disso. Então, assim, na disciplina de HC, ela vai auxiliar nessa saída, porque essa saída não pode ser de qualquer jeito também não. Você tem que o quê? Tem que desenvolver, você vai ter que alimentar lá o seu sistema de forma correta. Eu falo em alimentar, mas é o desenvolvimento, não é o sistema pronto não. Quando você está desenvolvendo, esses dados que você está inserindo, essas variáveis, esses métodos, certo? Eles vão ser o quê?
Eles são interpretados, eles vão ser transformados em que? Informação. E a preocupação dessa informação é como ela vai chegar com o usuário também, certo? A disciplina de HC mostrou que você não pode desenvolver de qualquer forma, porque todo esse trabalho por trás vai ser o quê? Comprometido. Então, se você não criou um resultado harmonioso, intuitivo, o programador, infelizmente, vai sofrer bastante. Poxa, programei, utilizei códigos simples, né? Conseguiu atender as necessidades do usuário, consegue cadastrar, consegue calcular, enfim, as funcionalidades que foram entregues a mim pelo analista, consegui atender. Poxa, mas o meu projetista, né, quem ficou com o back-end aí não conseguiu atender o usuário. E aí toda a equipe vai ser prejudicada, certo? Mas são essas daqui, ó, a entrada, o processamento e a saída. Eu quero que você explique cada uma delas, né? Pode pegar um exemplo aí até da vitamina mesmo, como o professor falou. Ó, professor, então, lá na vitamina diz que eu tenho que entrar dados. Então, os dados são o quê? São os ingredientes, são processados. Como que processa essa informação? Eu tenho que utilizar o liquidificador para triturar, processar todas as informações. E aí o que acontece? Vai sair o quê? Se os ingredientes que você colocou não for o correto, por exemplo, em vez de colocar açúcar, professor, colocou sal. E aí, hein? Vai ter um resultado essa vitamina? Vai ter, né? Mas vai ter um resultado, mas um resultado não muito esperado, né? Esse é o problema. Por exemplo, se você colocou um código errado, colocou um método errado, o resultado não vai ser o que você espera. E o problema maior é entregar esse resultado errado para o usuário, certo? Que o problema vai ser ainda muito maior, ok? Então, mas para isso tem outra, vocês vão ver aqui na nossa aula que tem a fase de testes, certo? Tem várias formas de teste para não ocorrer esse risco, certo? Chegar até o seu usuário, chegar até o seu cliente com problema. Vamos conhecer aqui agora a questão 5, né? Vocês responderam, mas a pergunta é essa. O que é realizado na fase de análise durante o desenvolvimento do software? Olha aí, essa é uma outra pergunta aí crucial à nossa aula, certo? Então você que está prestando atenção vai responder facilmente. Então assim, ó, essa fase de análise aí, ó, ela é importante? Então, Marlon, essa é a pergunta que a gente faz aí para os nossos alunos e espero uma resposta aí boa, né? Porque a nossa aula hoje toda a gente já falou, a gente mostrou para vocês e eu quero que vocês observem que eu chamei a atenção mesmo para essa fase de análise, certo? Os métodos nós vamos conseguir mostrar para vocês durante as aulas, mas assim, a análise ela é indispensável. Se você não se preocupou com a análise do seu sistema, e aí, como que vai funcionar? Eu pergunto para vocês, se eu pegar e falar assim, ó, gente, ó, vocês vão ter uma missão de fazer um sistema de vendas, sistema de controle de vendas da empresa que vende eletrodoméstico aí na sua rua, na sua aí próximo da sua casa. E aí, como que você vai fazer isso? A Luísa, o aluno, o esperto, fala assim, Luísa, eu vou lá na internet, pesquiso um modelo de sistema de vendas. Aí eu vou pegar quais são as funcionalidades, ver o que precisa, vai ter que ter controle, vai ter que inserção, vai ter que ter cálculo, enfim, ele identificou quais foram as funcionalidades daquele sistema. E aí eu pergunto para você, você acha que vai atender a necessidade do sistema? Vai atender a necessidade do seu usuário? O seu usuário fala, poxa, conseguiu resolver o meu problema aqui. E aí, como você sairia nessa? Sem fazer análise nenhuma. Pegou um modelo, adaptou e pronto, entregou para o cliente. Isso acontece muito, não é isso, professor? O que acontece? Muitas pessoas que trabalham na área não se preocupam com análise. Acham que todo sistema, toda empresa,
o sistema ele vai atender. E é diferente, cada empresa tem uma necessidade, vai ter uma função, vai ter uma funcionalidade que vai ter que ser inserida naquele sistema que provavelmente não vai precisar numa outra empresa. Pode aproveitar código? Pode, mas isso não quer dizer que o mesmo sistema vai ser para outra empresa. O que você desenvolveu para um sistema vai ser o mesmo para um outro cliente. Então, todo caso é um caso. Todo cliente, todo projeto é uma análise que vai ter que ser identificada. Então, respondendo aqui, ó, o que é realizado na fase de análise durante o desenvolvimento de um software? É esse camarada aqui, ó. Levantamento dos requisitos, modelos de diagrama que serão utilizados até o término do sistema. Então, assim, ó, vocês vão perceber na próxima aula que o que for levantado aqui, ó, os requisitos que foram levantados, eles vão ser transformados em diagramas. Porque o que acontece? Para o programador é mais fácil ele identificar os diagramas do que identificar com texto, descrição. Então, é isso aí que nós vamos estar fazendo nas próximas aulas, montando os diagramas, diagrama de caso de uso, diagrama de classe, todos esses diagramas aí vão ser muito importantes para você, certo? Por quê? Quando você chegar, ó, com o programador, já foi feito todo o levantamento dos requisitos, certo? A gente já identificou o que o cliente quer, a gente já criou e descreveu todas as funcionalidades. Tá aqui, programador, 20 páginas. E aí? O programa falou, opa, calma aí, eu vou ter que interpretar, se fosse para fazer isso daí era melhor fazer a análise eu mesmo. Não, calma aí, analista. Traga aí o diagrama de caso de uso, que eu quero saber quais são as funcionalidades. Essas funcionalidades, elas vão se relacionar com que outras funcionalidades? Opa, cadê o diagrama de classe? Lembra que eu falei que a gente comentou hoje nas nossas aulas? A gente precisa saber quais são as classes, quais são os objetos, para poder criar os atributos. Isso daí já vai ter que vir pronto pro programador. Por quê? Ele vai seguir o que você fez como análise, certo? Então, tome muito cuidado com isso. Então, a resposta é essa daqui, pessoal. São levantamentos de requisitos, modelos de diagramas que serão utilizados até o término do sistema. É isso aí. Pode acontecer de ter feito uma análise equivocada? Sim, mas isso vai detectar lá na fase de análise também. E a última aí, que é o conceito de paradigma, certo? Que é o que, ó, definição aqui, ó, do latim, paradigma, não é isso? E aqui, ó, a definição, ó, maneira mais simples de termos paradigmas como uma forma de abordar um problema. Então você vai ter um problema e através do paradigma você vai ter o que? Uma forma mais fácil, mais simples de abordar, né? Essa situação é bem comum, não é isso, professor? Você tem um problema, cada um vai abordar esse problema de uma forma diferente e os paradigmas vai seguir para isso. Que forma você abordou? Foi a mais fácil? Foi a mais simples? Esse é o nosso objetivo, certo? Então, assim, ó, finalizou a atividade de percurso, ou atividade em sala, já chamo vocês o quê? Para essa atividade da primeira semana. Tem aí umas questões e lembre-se que você vai ter que atender. Aí na descrição das atividades, o professor tutor aí vai orientar vocês que essas respostas têm que atender as normas da ABNT, certo? Então, ó, finalizamos por hoje, né, professor? Correto. Foram muitas informações. Eu quero que vocês revejam esse material, certo? Porque na próxima aula a gente vai trabalhar já com levantamento dos requisitos. Vamos iniciar os nossos projetos. Então, assim, são 6 aulas que nós vamos ter aqui para essa disciplina. E essa foi só o primeiro passo, certo? Então, agradeço a participação de vocês e até uma boa aula, né, professor? Então, semana que vem nós estamos aqui de novo, né? Nós estamos aqui de novo, né? E justamente essa parte aí do análise do projeto é para vocês evitarem de fazer gambiarra, né? É, a gambiarra. Certo, gente? Então, ó, boa aula e até a próxima, certo?
Educação à distância, mudando realidades.